Boa noite a todos, graça e a paz de Cristo, amém. É uma alegria novamente poder ter a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus, do que eu posso, do que tenho aprendido. Eu sempre agradeço porque realmente é uma alegria poder, eu sinto um pouco de retribuição por tudo que a igreja fez na minha vida, pelo tudo que eu aprendi aqui, e um pouquinho mais que eu aprendo eu tento transmitir, mas claro, o grande ensinamento vem da palavra de Deus, vem do que Ele tem nos ensinado. E hoje é um dia de alegria porque nós temos uma parte da igreja que está lá na nossa congregação. Nós temos conseguido frutificar, ter uma igreja, filha, e uma parte da igreja está lá comemorando juntos com aqueles irmãos sobre mais um aniversário lá em Tabocas, e é um motivo de alegria também. Nós louvamos a Deus por isso, amém? Muito bem, peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 12. O Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 12. Vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura? Nós já temos dado continuidade na série que a gente está fazendo, falando sobre igreja saudável. Já falamos sobre duas partes e a partir de hoje nós vamos dar continuidade na terceira parte, onde nós vamos falar sobre propriamente vida frutífera. O pastor Isaac, na última mensagem, ele concluiu a segunda parte sobre vida restaurada, e nós vamos dar continuidade a partir de hoje nos cultos sobre vida frutífera. Então vamos continuar em João 15, a partir do versículo 12 até o 17, que diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Tu és grande, o centro da nossa adoração está em Ti, o centro do nosso louvor vai para o Senhor, porque pela Tua graça o Senhor decidiu vir até nós, e nós sem nenhum merecimento, mas numa vida de inimizade com a Tua vontade, mesmo assim o Senhor decidiu nos alcançar, e nós Te louvamos por isso, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem falado nesta noite com cada um de nós, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que seja mais um momento de louvor a Ti, de edificação para as nossas vidas, que o Senhor nos conceda a oportunidade de compartilhar a palavra de acordo com a Tua vontade. É isso que nós Te pedimos, Deus, que a Tua palavra chegue ao Teu nosso coração e que gere transformação para que a gente seja mais obediente a Ti. Muito obrigado, Deus. Nós não temos como agradecer por tamanha bondade, por tamanho amor. É o que nós oramos, apesar de tudo, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, nessa terça-feira que passou, eu tenho uma prima e ela teve um bebê. E eu tenho um irmão, ele ainda não teve filho, mas eu tenho muita proximidade com essa minha prima. A gente é como se fosse irmãos. E ela teve um bebê e foi a coisa mais parecida que eu tive de ter um sobrinho. E eu estou aproveitando. E ele só está com alguns dias de vida, então é toda aquela coisa de muito cuidado,
tem todo um cuidado para tudo. A mãe de primeira viagem, então ela se preocupa com tudo. O menino está respirando? Tá respirando, calma. Então tudo é aquele cuidado que tem que ser feito com cada detalhe. É uma criança frágil, bastante inocente, precisa de cuidados dos mais básicos todo dia. E eu estava olhando para esse bebê, para essa criança, Levi, o nome dele, e pensando sobre o milagre da vida e pensando também sobre o futuro. Quando a gente olha para uma criança, não é difícil que a gente pense sobre o futuro. Como vai ser ele daqui a 5 anos, como vai ser daqui a 10 anos, 20, talvez mais. E a gente pensa sobre quais são os tipos de gostos que ele vai ter, como vai ser o jeito, será se vai puxar isso para o pai, se vai puxar isso para a mãe, como é que ele vai lidar com essas coisas. Quando ele for adulto, qual será a profissão que ele vai escolher, e os pais criam expectativas. E é todo um pensamento. A gente precisa pensar também como cristão sobre o caráter, sobre se ele vai ser um discípulo de Jesus, de que maneira nós vamos transmitir o evangelho na caminhada que nós fazemos juntos. Eu estava pensando sobre essas coisas e eu me lembrei de uma discussão que é feita dentro dos estudos, que diz mais ou menos o seguinte: é uma discussão muito antiga que pergunta sobre 2 possibilidades. Primeiro, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, esse homem. Ou a segunda opção, se o homem nasce mal e a sociedade é que torna ele bom. Primeira opção, se o homem nasce bom, ele nasce limpo, mas o meio, o convívio com outras pessoas vai induzindo ele a fazer coisa errada. Será se é essa opção ou será se é a outra opção? Se o bebê, a criança, o ser humano, ele nasce na verdade mal, ele já nasce com a tendência de fazer o errado, mas com a convivência com as pessoas vão dizer: não é assim, tem que ser feito desse jeito. E aí? Muito já foi pensado sobre isso, não vou me aprofundar, até porque não é o nosso objetivo hoje. Mas, entretanto, não é difícil perceber o que é que a palavra de Deus nos ensina mais ou menos sobre isso. Na verdade, nós temos entendido que a própria ciência tem dado a entender de que o posicionamento é parecido com o que a palavra de Deus já nos ensina há muito tempo. O fato é que é difícil a gente acreditar que um bebê, por mais puro que ele seja, por mais inocente que ele seja, que o ser humano ele nasce como uma folha de papel em branco. Você já ouviu essa expressão? Nasce como uma folha de papel em branco, será? Verdade que o ser humano é formado principalmente a partir das experiências da vida. O que é que eu quero dizer com isso? Uma criança, ela vai ser bastante influenciada sobre o seu caráter, sobre suas atitudes, a partir do meio em que ela vive, dos ensinamentos que ele toma, de todo o conselho que ele recebe. É por isso que é tão importante que a gente fale sobre a palavra de Deus ainda quando é uma criança muito pequena. Hoje em dia é impressionante, a criança extremamente pequena, mal está caminhando, ela já sabe mexer no celular, ela já sabe colocar um desenho na internet, então elas têm grande capacidade de aprendizagem. É por isso que a Bíblia fala: no caminho ensina a criança. A ideia era o seguinte: o pai ia com seu filho caminhando de manhãzinha cedo para a lavoura ou para cuidar dos animais, e durante o caminho ele ia falando sobre as coisas de Deus. Ele trabalhava e no trabalhar ele ensinava: olha, tem que ser assim, tem que ser assim. Na volta para casa ele continuava o ensinamento: no caminho em que deve andar. Lembra? Então, nós compreendemos a partir da palavra de Deus que o ser humano é formado sim a partir de ensinamentos, de experiências de vida. Sem dúvida isso acontece, mas o ser humano ele não nasce completamente puro. Na verdade, a tendência do ser humano é ir crescendo, conhecendo cada vez mais as tentações, o que o mundo oferece, o pecado que já está natural dentro de nós, e nós tendemos ao pecado sempre. Nós não tendemos a fazer o que é certo. Nós tendemos a fazer o que é errado, o pecado, aquilo que não agrada a Deus.
Uma criança pequena, logo ela aprende a fazer o que é inadequado. Você já viu uma criança onde ela faz uma danação e chega alguém e diz: foi você que fez isso? E ela: não, fui eu não. Quem foi que ensinou isso para ela? Quem foi que ensinou ela a mentir? A Bíblia tem um posicionamento quanto a isto. Segundo a palavra de Deus, já nascemos em pecado. Como diz o salmista no Salmo 51, 5, ele diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. O Novo Testamento corrobora com essa ideia ao dizer lá na carta aos Romanos que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a verdade é que a nossa natureza é pecaminosa. Isso é a primeira situação que a gente precisa tomar nas nossas vidas. Nossa natureza não é de ser bonzinho. Nossa natureza é de ser pecador. A gente precisa encarar isso com seriedade. Essa semana eu tive uma aula e o pastor comentava sobre um conhecido pastor que faleceu recentemente, pastor Russell Shedd. E ele estava dando uma carona para o pastor Russell Shedd, e o pastor Russell disse assim: se Deus é por nós. E aí o outro pastor respondeu: quem será contra nós? Aí o pastor Russell Shedd respondeu: o diabo. Tome cuidado, e ele vai ser contra você 24 horas por dia. Aí ele disse: sim senhor, vou tomar cuidado. A verdade é que nossa tendência é o pecado, e se a gente não presta atenção, nós caímos em armadilhas. Então a Bíblia diz esse posicionamento muito claro. Porém, é bem verdade que Jesus afirmou que as crianças, os pequeninos, são modelos de humildade, são modelos de simplicidade. Criança é maravilhoso, né? Porém, por causa do pecado, as crianças precisam sim, ao longo dos anos, ter um dia onde elas vão ter um encontro com Jesus. É por isso que os pais devem continuamente ensinar, porque à medida que ela cresce, ela vai aprendendo mais sobre o pecado, e ela precisa ter um encontro pessoal com Jesus, como nós sempre relembramos aqui na nossa comunidade. Apesar de todo o pecado atingir a todas as pessoas desde a queda, e sermos, portanto, todos atingidos pela mancha do pecado, como diz lá em Romanos 3, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas apesar de tudo isso, Deus tem misericórdia do ser humano. Existe um conceito, olha aqui, existe um conceito chamado graça comum. A graça de Deus que é comum. E o que é esse conceito? Basicamente diz que Deus é tão misericordioso que Ele derrama a sua graça sobre todo ser humano. Em que medida é essa graça? Essa graça é para que o ser humano não se destrua completamente. E a Bíblia deixa isso claro, que se Deus não intervém, nós nos destruímos. Mas existe esse conceito de graça comum, onde Deus concede que mesmo pessoas que não conhecem a Deus, mesmo pessoas que não conhecem a Jesus, elas conseguem fazer coisas boas. Um exemplo claro é um pai de família que não tem relacionamento com Deus, que não tem intimidade com Jesus, mas ele se preocupa em cuidar da sua família. Ele se preocupa em levar o sustento para casa. Apesar de pecador, de não conhecer a Jesus, ele consegue fazer muitas coisas boas, e a gente consegue ver isso na música, isso no cinema, isso nas mais variadas coisas. Eu não sei se quem inventou o ar-condicionado era crente, mas é de Deus ar-condicionado. E nesse BR Obró é muito de Deus. Graça comum. Uma pessoa consegue fazer algo bom, produzir coisas boas, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. E no texto, vamos voltar no nosso texto, a gente entender qual é esse contexto. Nós estamos falando sobre ainda igreja saudável, nós estamos falando agora sobre vida frutífera, especificamente sobre frutos.
E a gente está em João 15. E qual é o contexto de João 15? Nesse texto que a gente leu, relata sobre o momento da última Páscoa. Jesus está sentado ao redor de uma mesa, está só ele e os discípulos mais próximos. Ele tem uma longa conversa com os seus discípulos. O sentimento é de despedida. Jesus é claro: eu vou morrer. Eu posso imaginar o sentimento de poder olhar para Jesus e pensar: nunca mais vou vê-lo, o mestre. Acho que esse era o sentimento de cada um dos discípulos. Ele fala a respeito do que está indo, mas que os discípulos permanecem, de que ele está indo para se sacrificar, mas os discípulos têm que continuar a obra que Jesus iniciou. Olha a dica. Ele deixa claro, Jesus, também nesse contexto de João, do Evangelho de João, que o discipulado é permanecer na videira verdadeira, que é o próprio Jesus. Isso é discipulado, é estar ligado a Jesus. E a outra etapa, que é dar frutos, que é amar como o próprio Jesus amou. Isso é muito interessante, toda a leitura de João. Se você nunca leu o Evangelho todo, eu lhe recomendo. E nós vamos destacar aqui um versículo que eu acho muito importante do que foi proposto para que eu pudesse compartilhar com a igreja, que é o versículo 16. Olha aí novamente. Se atenha aos detalhes das palavras que dizem: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Vou repetir: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca, que permaneça. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então a primeira coisa que chama a nossa atenção é: não foi eu que escolhi Jesus primeiramente, mas primeiramente Jesus me escolheu. Então esse primeiro trecho já fala sobre coisas muito importantes. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi. Deus é um Deus de iniciativas. Deus é um Deus de iniciativas de amor. Ele decidiu não ignorar a nossa perdição a partir da queda, a partir lá da queda em Gênesis 3, no Éden, com Adão, com Eva. Ele decidiu não ignorar isso. Ele não fez uma criação, planejou todo bem, e a partir do momento onde Adão e Eva caem, ele ignorar. Não. Deus é um Deus de iniciativas de amor. E Ele tomou a decisão de enviar Jesus para nosso resgate por pura graça, que a gente gosta sempre de relembrar e é importante. Graça, um presente não merecido. É como disse em Romanos 3: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus tem essa iniciativa. Existe um grande feito da parte de Deus, em que Ele, mesmo sabendo de toda a rebeldia que viria da parte do ser humano, Ele decidiu nos resgatar do pecado e da morte. E tudo isso antes mesmo de qualquer um de nós nascermos. Isso é muito interessante, que Deus, por conhecer tudo, por o tempo não fazer diferença, se é amanhã, se é ontem, Ele é o Senhor do tempo. Então Ele decidiu nos alcançar mesmo antes da gente nascer. E se o salmista diz que o pecado, eu fui feito em pecado, eu nasci em pecado, Deus diz: antes de você ser feito, eu já tinha enviado Jesus. Eu já tinha enviado Jesus por você. Então Deus é um Deus de iniciativa, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, como diz Efésios 1:4. Você já teve aquela experiência de brigar com um grande amigo, uma grande amiga, com um familiar, e depois dessa briga acabou que se perdeu o relacionamento?
Se perdeu aquela intimidade, parece que não consegue mais voltar ao que era antes. Relacionamento que você tinha com o irmão, com os pais, talvez, com um amigo de trabalho, um amigo de infância. E aquela discussão foi mais forte do que os anos de amizade. Pois é exatamente isso que aconteceu entre o ser humano e Deus. O ser humano decidiu romper a amizade, que era muito mais tempo, a fim de cumprir a sua própria vontade diante de uma briga. É exatamente isso que aconteceu entre o ser humano e Deus. O homem traiu o seu melhor amigo, mas Deus teve a iniciativa de reatar esta amizade, de ser seu amigo verdadeiro. Será se a gente tem compreendido a grandeza desse ato? Será se a gente tem aceito de todo o coração essa amizade verdadeira? Eu acho muito interessante que Jesus ele fala sobre crer, mas não apenas crer, mas crer de toda a mente, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Ele quer todas as áreas da nossa vida. Jesus compreende que nós somos seres completos e completamente nós devemos ser dedicados a Ele, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Deus quer reatar essa amizade com todos nós. Pela sua maravilhosa graça, Deus nos presenteia com seu grandioso amor. No Antigo Testamento tem uma história muito interessante que fala a respeito do profeta Jonas. Quem conhece essa história já sabe mais ou menos como aconteceu. Deus conhecia uma cidade chamada Nínive, uma cidade extremamente pecadora. As histórias que tem, os relatos arqueológicos ditam sobre o quanto aquele povo era cruel, extremamente cruel, e ele extremamente pecador. E Deus decide enviar um missionário para aquele povo. Deus não ignora a situação deles, mas envia um profeta. E Jonas vai contrariado, ele decide ir para outro lugar, fugir do chamado. Mas o fato é que ele chega na cidade de Nínive. E na cidade de Nínive ele prega. E ele prega dizendo o seguinte: Deus vai trazer a ira sobre vocês, porque vocês são pecadores e merecedores disso. E o povo se arrepende, o povo fica preocupado, eles reconhecem que são pecadores, vão até o rei reconhece que está em pecado, ditam a lei que todos devem se arrepender, que todos devem mudar a sua forma de estar agindo. E aquele povo reconhece diante de Deus que é pecador, e Deus prontamente os perdoa. E Jonas fica injuriado. Como é que um povo desse, Deus, o Senhor é muito misericordioso, é demais, o Senhor é misericordioso demais. Engraçado que tem gente que acha que Deus no Antigo Testamento era um Deus mais severo. Mesmo Deus, mesmo Jesus. E Jonas reclama: por que o Senhor é tão misericordioso? Eles fizeram tantas coisas erradas no passado, e agora porque disseram que se arrependem, está tudo pronto, está tudo bom. Eles ficam realmente raivosos com isso. E Deus é extremamente didático com Jonas. Jonas está num sol, num calor tipo esse daqui, talvez maior. E Jonas fica debaixo de uma árvore, e Deus faz secar aquela árvore. E Jonas fica novamente chateado, porque ele era a única sombra que ele tinha. E Deus mostra para ele que uma sombra, ele ficou extremamente chateado por perder a sombra de uma árvore. E porque ele não estava completamente chateado de perder um povo inteiro. E Jonas entende que todos nós somos pecadores, que assim como ele, que era profeta de Deus, que era pecador, o povo também era pecador, e ambos careciam da misericórdia de Deus. Assim também é com cada um de nós, carecemos da misericórdia de Deus. O fato é que Deus é misericordioso. Ele não queria que aquele povo fosse destruído, mas Deus manifesta a sua graça para com aquele povo. Ele apenas pede uma reação daquele povo: fé e obediência. Preste atenção aqui: fé e obediência são dois lados de uma mesma moeda, são dois itens que estão sempre ligados. Não há
como eu ter fé e não ter obediência, assim como eu não posso obedecer sem ser pela fé. Infelizmente a gente tem vivido tempos onde as pessoas afirmam ter fé, mas não têm vida prática de obediência. Que fé é essa? É difícil acreditar nessa fé. O apóstolo Paulo em Romanos diz o seguinte, lá no capítulo 1, versículo 5: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Ele continua no capítulo 10, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías já disse: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Fé e obediência. O que eu creio precisa estar mostrado, demonstrado na minha vida prática. Precisa ter mostras diárias de obediência. Essa é a vida de discípulo de Jesus. Da mesma forma, o fato de Deus nos escolher, de nos chamar, não retira a nossa responsabilidade de agir pela fé. Veja que Jesus diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Eles poderiam pensar: que especiais nós somos. Deus, o próprio Deus me escolheu, eu sou importante, eu posso andar. É interessante que os discípulos saem para pregar e eles ficam orgulhosos que eles dizem para os demônios sair e os demônios imediatamente saem. Mas na verdade nós temos, assim como os discípulos, responsabilidade de agir pela fé. Igualmente, esse tema são dois lados de uma mesma moeda. Os estudiosos, os grandes teólogos, eles discutem muito a respeito desse assunto. Até que ponto é Deus que vai prover tudo da salvação e até que ponto começa a responsabilidade do homem pela fé? E a grande discussão, isso é um tema bastante interessante, mas uma coisa é clara para todos: a salvação inicia em Deus, pela sua graça. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, não é a gente, não é o ser humano quem convence, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que quando a gente quer evangelizar, comece orando. É o Espírito Santo quem convence. E também é uma certeza de que todo aquele que crê e confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Assim como começa a salvação em Deus, o ser humano tem responsabilidade nisto. Se você já é um discípulo de Jesus, é porque em algum momento Deus te escolheu e decidiu ir até você e te mostrar as verdades do Evangelho e te convencer do pecado. É como diz Efésios 2: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E uma pergunta é necessária: será se realmente Jesus já lhe lavou do pecado pela graça dele? Se você está ouvindo essa mensagem, muito provavelmente é porque Deus já está interessado na tua vida. Ele já quer derramar a graça dele sobre a tua vida. Ele já quer reatar a amizade. Agora é a responsabilidade por meio da fé. Esse é o primeiro item. Jesus nos escolheu. Deus é soberano, Deus é grandioso. O Espírito Santo é quem convence o homem. Jesus chega aos discípulos e ele diz: vocês são pescadores, sigam-me. Ele vai até os discípulos e diz: sigam-me, vou fazer vocês pescadores de homens. Esse é o primeiro item. O segundo item: Jesus nos escolheu para que a gente dê frutos. Jesus nos escolheu para ser uma árvore frutífera, dar frutos de amor e ação. Volte para o versículo 16, João 15. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Vocês precisam agora ir e dar frutos.
O segundo item, então, do versículo 16, é que Jesus escolhe os seus discípulos com um propósito: ir e dar frutos. Efésios 2 fala sobre: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Deus nos criou para fazer boas obras. Continua o versículo: aos quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus tem um chamado não apenas para te salvar, mas Deus tem um chamado para que você possa servir, para que você possa frutificar. Se você é um discípulo de Jesus, a caminhada só começou, é hora de ir. E o teu campo missionário pode ser a tua casa, os teus vizinhos, o ambiente de trabalho, o trabalho que você exercita, ou pode ser uma praça, pode ser um pequeno grupo. Isso você vai se encontrar com Deus. Mas o fato é que Deus te chamou e te salvou com o propósito de que você vá e dê frutos. E olha aqui, que boas obras você tem feito. Na caminhada com Deus a gente precisa fazer frequentemente avaliações. Que boas obras eu tenho feito para Deus? Quais são aquelas pessoas que eu tenho buscado ajudar? Para quem eu tenho esticado os meus braços por amor, em serviço? De que maneira eu tenho edificado a igreja? De que maneira eu tenho transmitido o evangelho a outros? De que maneira o reino de Deus é visto em lugares onde eu estou, como embaixador do reino de Deus aqui nessa terra? O que as pessoas têm visto na sua vida? Esse é um discípulo de Jesus. Esse tem algo de diferente. Esse trabalha, estuda, fala de maneira diferente. E essa pessoa se aproxima de ti e logo ele vai descobrir: essa diferença é Jesus. Isso tem que ser real. Isso precisa ser real. Deus te resgatou sem você merecer. Esqueça desculpas e sirva ao próximo em amor. Deus quer que o seu povo seja sal e luz do mundo, não para que fôssemos simplesmente vivendo, sobrevivendo nesse mundo, passando pela vida. Ele nos escolheu para que a gente possa dar frutos, frutos que permaneçam. Preste atenção, o primeiro passo que a gente tem de frutos, eu digo que é importante você transmitir o evangelho, você anunciar as boas novas, e obviamente isso é essencial para a vida cristã. Mas esse não deve ser a sua primeira atitude como cristão. O seu primeiro fruto a ser produzido é o fruto do arrependimento. João Batista, ele pregava o evangelho, ele já anunciava que o Filho do Homem, ou Filho de Deus, estava por vir, que aquele que era o maior, que era o verdadeiro, estava vindo. E os fariseus o buscavam, os religiosos o buscavam, e eles diziam: quem vocês pensam que são? Demonstrem na vida de vocês arrependimento dos pecados. Falar da boca para fora não adianta, é preciso viver. João Batista era severo, dizendo: deem fruto que mostre arrependimento. O primeiro fruto que a gente tem que produzir não é fruto de ganhar almas, a gente precisa ganhar vidas, pessoas. Mas tudo isso tem que começar com arrependimento dos meus pecados. O apóstolo Pedro diz o seguinte: santifique a Cristo no seu coração, e depois esteja pronto para explicar a qualquer um o motivo da vossa esperança. As coisas começam lá no meu coração. É por isso que Jesus diz: a vida comigo começa lá no quarto, fechando a porta e falando com o Pai. Isso é o início de uma vida espiritual. Se não está lá, no momento de oração, de estudo da palavra, nossos atos são vazios. Nossos atos precisam melhorar. Mostrem frutos de arrependimento. Muitas vezes, a única coisa que nos impede de reatar relacionamentos é receber perdão, é oferecer perdão, é a prática de arrependimento, é reconhecer que eu também preciso melhorar,
É reconhecer que o meu irmão tem defeitos e que eu também tenho defeitos. E eu me arrependo dos meus e eu espero que o meu irmão também. É nos relacionamentos compreender que o outro tem falhas. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: a pessoa que está do meu lado, ela tem fraquezas, ela tem um ambiente da vida dela que são feridas, que são machucados, e eu tenho que tratar essa área da vida dela como um ambiente sagrado. Sagrado no sentido de que eu dou extrema importância. E esse ambiente sagrado não é um lugar para me tripudiar, eu pular em cima. O irmão, ele é uma pessoa pavio curto. Eu tenho que ter paciência com ele em dobro. Eu preciso amá-lo. Eu preciso ajudá-lo nesse seu defeito. Eu não preciso apontar o dedo, comentar: olha como essa pessoa é desse jeito, ninguém aguenta. O ambiente de defeito e de pecado do outro é o ambiente onde eu vou servir, não é o ambiente onde eu vou apontar o dedo. Há diferenças claras. E por que a gente deve fazer isso? Porque foi exatamente isso que Jesus fez por cada um de nós. E nós só fazemos por retribuição por aquilo que Deus já tem feito em nossas vidas. Tiago 2,26 diz o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu preciso produzir frutos. Eu preciso produzir frutos de arrependimento. Eu preciso produzir frutos de vida de discipulado, transmitir o evangelho a outros. Eu preciso transmitir frutos de amor. O fato é que a gente precisa ter uma vida frutífera. Jesus nos salvou com um propósito. O fim não é a salvação é o início. Jesus nos salvou com um propósito. E que frutos você tem produzido, que tem permanecido na vida de outras pessoas? Essa deve ser a reflexão do crente. No grande dia, no dia do juízo final, Jesus vai dizer: você é um bom servo, muito bem, servo bom e fiel. Ou ele dirá: servo mau e negligente. Nós precisamos ter essa reflexão. Jesus também diz que no dia do juízo final, ele porá uns do lado e disse: quando eu estive preso, vocês me visitaram. Quando eu passei fome, vocês me deram comida. Quando eu estive nu, vocês me vestiram. E agora vocês estão comigo, vocês têm parte comigo. E aquelas pessoas dirão: em que momento, Senhor, a gente fez isso? A cada momento onde você fez isso por um destes pequeninos. Provavelmente Jesus se referindo às pessoas mais humildes, às pessoas mais simples, que muitas vezes a gente ignora. Então precisamos ser atentos a tudo isso. Para concluir, queridos, nós fomos escolhidos por Deus, sem merecimento algum. A salvação é pela graça de Deus, um presente que não merecemos. Não foi você que escolheu Jesus, mas foi Jesus que primeiramente te escolheu. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Você apenas precisa responder a este amor por meio da fé. Coloque em Romanos capítulo 8, para a gente fazer uma leitura. Romanos capítulo 8, versículo 29. A palavra de Deus nos diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, seja o primeiro entre muitos irmãos. Deus tem um propósito de que a gente seja feito conforme a imagem de Jesus, imitar Jesus. As palavras de Jesus são as minhas palavras, as atitudes de Jesus são as minhas atitudes. Eu quero que você imagine comigo uma situação. Lembre-se de quando você era criança. A gente começou nossa mensagem hoje pensando sobre as crianças.
e de como a criança é inocente, e de que maneira ela demonstra humildade, simplicidade, e de que maneira ela deve ser ensinada no caminho. Lembre-se de quando você era criança, talvez 5, 10 anos. Imagine comigo o seguinte: imagine que você foi uma criança sem família. Você foi uma criança que não teve pai, não teve mãe, e que por algum motivo você ficou ao léu no mundo, perdido por aí. Imagine como seria a sua vida se você fosse uma criança de rua, talvez envolvida com crime, talvez envolvida com drogas. Como seria? Porém, imagine que você, naquele ambiente de rua, um homem muito bondoso se aproxima de você, em vestimentas rasgadas, totalmente sujo, envolvido naquilo que desagrada a Deus. E aí esse homem bondoso se aproxima de você, conversa com você, te convida a ir até a casa dele, juntar-se com toda a família, e ele ao longo dos dias convive com você, cuida das tuas feridas, cuida da tua vida, das tuas necessidades, e ele diz para você que ele quer te adotar. Ele quer agora não ter você como um visitante, mas ter você como alguém da sua própria família. O Evangelho é semelhante a isso. Nós éramos largados, perdidos no mundo, e Deus decidiu ir até nós e nos resgatar e nos adotar como filho. O Evangelho é que diz isso. Efésios 1:5 é o que diz: em amor Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Adotados como filhos. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu convido o Ministério de Louvor, por favor, para a gente cantar mais uma vez e relembrar de que, apesar de sermos quem somos, o Evangelho nos alcança, e pelo perdão de Deus e pela sua graça nós somos lavados, e mesmo sem merecer, mesmo sem nada para oferecer a Deus, nós somos lavados por seu perdão e sua graça. Eu quero que você faça desse momento um momento de séria reflexão para o que Deus já fez na tua obra, e de como Ele quer te estimular a produzir frutos, a ter não uma vida, me desculpe a palavra, mas uma vida medíocre, mas uma vida que produz frutos que permanecem. E se você é alguém que ainda não teve um encontro de toda a alma, de todo o coração com Jesus, eu te convido a fazer desse momento, enquanto nós cantamos, você pode vir até aqui à frente e a gente orar juntos. Eu quero orar pela tua vida, a igreja quer orar pela tua vida, e você tem essa oportunidade de entregar a vida para Jesus.